Bom, imagina a situação de uma garota que ela é considerada a maior delinquente da escola. Porém, tem um garoto que ela gosta e ela tá disposta a mudar por causa dele. Inclusive, ele é o único garoto na escola que não tem medo dela. E não é um déjà vu, hoje eu quero falar mais uma vez do mangá Tonari no Seki, que é uma gata delinquente que ela quer mudar pelo cara que ela gosta. Mas é aquilo, se você é novo por aqui, veja se tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, beleza? E clique no botão de hype aí embaixo se vocês querem mais vídeos sobre esse mangá, beleza? E esse mangá, só relembrando, ele começa no final de uma aula, onde a Shimizu, que é como se chama nossa protagonista feminina, ela tava deitada de cabeça baixa, enquanto o outro protagonista masculino, né, que se chama Daiki, ele queria acordar ela pra avisar que a aula tinha acabado. Apesar que ela não respondeu ele, porque aparentemente ela tava dormindo. E notem que nessa cena, ela não tá de cabelo preto, e sim parece que é loiro. Então vamos entender daqui a pouco o momento do porquê que ela fez isso. Só que o Daiki, ele tava querendo avisar ela, né, que a aula tinha acabado. Só que nesse momento é quando chega um amigo dele que tava ali meio que se escondendo e perguntando como que ele consegue sentar perto dessa garota. Que o Daiki, ele até achou uma forma grosseira, né, como ele falou. Só que esse amigo do Daiki, ele morre de medo da Shimizu por conta da fama de delinquente que ela tem. Inclusive nesse instante tem um flashback de uma cena que o Shuni acaba contando pro Daiki, que é da coordenadora basicamente tentando repreender a Shimizu. Ela fala que não podia deixar o cabelo com aquela cor e tinha que pintar de preto. Só que a Shimizu acaba falando que ela não vai fazer isso de jeito nenhum. E ela fala isso de uma forma brava, olhando pra coordenadora, que até deixou ela com medo. É como se ela tivesse feito a coordenadora pensar: eu acho que é melhor eu não mexer com essa garota. Então é por isso que basicamente o Shinya tem medo dessa garota. Só que o Daiki acaba falando que ele não precisa se preocupar, até porque ela tá dormindo. Só que o Daiki queria saber por que ele tava tão sorrateiro pra chegar até ele. E o Shuni acaba falando que é porque ele tem interesse numa garota da sala deles. O Daiki até sabe de quem que ele tá falando, mas ele não conhece muita garota porque ela não se destaca. E ele também tá meio surpreso, porque ele nunca teve interesse nessas coisas até hoje. Ele só costuma levar a vida dele de forma comum, ao contrário do seu amigo, né, que ele leva isso muito mais a sério, o que faz ele de certa forma se sentir mais solitário. Então no meio desse assunto, o Shunya começou a puxar assunto ali com o Daiki sobre garotas, e acaba perguntando pro Daiki que tipo de menina que ele gostava. E ele não sabia muito bem o que responder, porque como eu tinha acabado de falar, ele nunca teve interesse nessas coisas até o momento. Só que ele pensa um pouco ali, né, no tipo de aparência da garota que ele deve gostar de perfil. Então depois que ele pensa um pouco na resposta, ele acaba respondendo que uma garota que usa o uniforme corretamente, que tem o cabelo escuro e que de preferência seja longo. E sobre usar acessórios tipo brinco, cordão e essas coisas, ele não liga tanto da menina usar desde que não seja chamativo. Só que esse papo com o Shuni acaba nem terminando porque ele tinha esquecido que tinha clube e estava atrasado. Então pelo menos por aqui ficou por isso mesmo. Então acabou passando um dia desde a conversa que eles tiveram e o Daiki estava surpreso, né, porque a Shimizu estava atrasada. Só que logo em seguida ele acaba escutando os murmurinhos ali pelo corredor. Era tipo os alunos falando: nossa, quem é essa? É a Shimizu? Não pode ser. Tinha até um ali que tinha falado: não faça contato visual. Até porque, tipo, a fama da garota, se você olhar pra ela, vai tomar. E quando acaba mostrando a Shimizu, ela tava usando o uniforme normalmente, ela tava usando uns brincos ali, mas nada chamativo, só que o principal, ela tava de cabelo escuro. O que na hora o Daiki, ele acabou lembrando da conversa que ele teve com o Shunya, sobre a sua preferência, né, pro cabelo preto, e ele achou que ela ficou linda. Apesar que ele acha que ela pintou o cabelo por coincidência. Ele não pensa que ela pintou o cabelo porque ele falou, tá ligado? O engraçado é que ela para na frente do Daiki e fica encarando ele, que os colegas da turma acabam ficando tipo, parece que ela tá com raiva do Daiki. Sinto muito pela sua alma. O que eu acho engraçado é que ela é uma garota bem bonita e chamativa até certo ponto, só que ninguém da sala vê ela dessa forma como a maioria das pessoas nos animes vê as protagonistas. Os outros alunos, eles só morrem de medo da fama que a Shimizu tem, saca? O que é uma coisa bem curiosa, né? Que sai um pouco mais do mesmo. Só que ela tinha parado ali na frente dele como se estivesse esperando ele fazer algum comentário. Só que como a aula já ia começar, né, ela só foi pro lugar dela. Só que a forma como ela encarou o Daiki anteriormente fez ele pensar que tinha falado alguma coisa de errado pra ela. Mas tinha ficado por isso mesmo por enquanto. Porque nesse instante é quando o professor passa ali uma atividade em dupla que era pra ser feito com a pessoa que senta ao seu lado. O que vai fazer, né, consequentemente, o Daiki e a Shimizu seriam um par. E essa atividade era pra basicamente um aluno desenhar o outro. Então o Daiki ele pergunta se a Shimizu
Shimizu queria começar. E ela acaba falando que não liga pra ordem, que era pra ele fazer do jeito que ele quiser. O que à primeira vista pareceu que ela é uma pessoa bem rude e ignorante, só que na verdade ela fala desse jeito porque ela tava nervosa. Tanto que logo em seguida a Shimizu acaba falando: olha, não é que eu me importe e não ligo nem um pouco, mas alguma coisa chamou sua atenção? E essa pergunta que ela fez ficou na cara, né, rapaziada? Ela provavelmente ouviu a conversa dele com um amigo, afinal ela tava do lado deles. Ela só fingiu ali que tava dormindo e no dia seguinte fez o gosto do prota. Aparentemente o mangá já começa com ela gostando dele. Apesar do Daiki achar ela bonita, ele ainda não tem interesse romântico nela, saca? Mas bora ver aí em que momento isso vai acabar mudando. Mas basicamente começa a aula e o Daiki ia ter que desenhar a Shimizu, e ele até que foi bem atencioso. Ele perguntou se ela tava confortável naquela pose, até porque ela ia ter que ficar parada enquanto ele desenha. Só que pra Shimizu tava tudo bem naquela pose que ela tava. Só que quando o Daiki começou a desenhar ela, ele começou a reparar mais aquela garota, o que tava começando a deixar ele nervoso. Então o Daiki ia começar a desenhar o rosto dela, só que ela começou a ficar nervosa porque ele tava encarando ela. Apesar que ele foi meio tapado e não percebeu que era esse o motivo. Ele achou que por acaso ela sentisse coceira no rosto, né, ela não ia conseguir se mexer. Então não tem jeito, ele é meio lerdo, mas não tem como julgar. Não tem como o culpar, até porque eles estão interagindo pela primeira vez. Só que como ele percebeu que ela tava nervosa por algum motivo, ele ia desenhar uma outra parte. Que a Shimizu acabou pensando: calma lá, rapaz, pra onde que você tá olhando? Só que o Daiki acaba falando que ele não tinha intenções ruins. O que a Shimizu, ouvindo aquilo, ela fala pro Daiki repetir. Então ele olha pra ela bem sério e fala que não tinha nenhuma intenção ruim. O que a cara que a Shimizu faz, né, parecia que era de frustração. Parecia que ela realmente queria que ele estivesse olhando pra ela com outros olhos, saca? Só que o Daiki percebeu que ela ficou meio estranha depois que ele falou aquilo. Então meio que a consciência dele acabou ficando pesada e ele foi sincero. Ele pede desculpas porque ele mentiu e fala a verdade. Ao ficar encarando ela, ele admite que teve alguns pensamentos ali enquanto encarava ela. Apesar que ele não fala que tipo de pensamentos que ele teve. Então eu vou deixar isso aí pra imaginação de vocês. Só que ela fala que perdoa ele dessa vez porque ela tava nervosa. Mas ela só faria isso com uma condição. Ele tinha que desenhar ela muito bem, então o Daiki aceitou o desafio. Então ele acaba falando que ia começar a desenhar o rosto dela. Realmente ela fica nervosa de ser encarada desse jeito, mas ela manda ele começar. Que o Daiki acaba falando pra ela relaxar, porque ela tá fazendo uma expressão muito séria. O que já tava deixando ela meio pra baixo porque ela não tava acertando. Então o Daiki teve uma ideia de ficar conversando com ela pra ver se ela relaxava. Então ele acaba puxando o assunto que o cabelo preto nela ficou ótimo. O que a Shimizu ficou morrendo de vergonha porque ela não esperava ser elogiada assim do nada. Ela até comenta que pensou que ele nem tinha notado isso. Então ele acabou perguntando por que ela pintou o cabelo, que a garota nem soube o que responder. Ela só mandou ele começar a desenhar logo. O que essa resposta dela só deixou ainda mais claro pra quem tá lendo que ela fez isso por conta dele. Só que do nada o Daiki começou a rir, que ela ficou meio com medo do que ele tava achando tão engraçado assim. Só que ele fala que não esperava que ela fosse fazer uma expressão tão divertida, em que ele tá gostando de conversar muito com ela. O que foi engraçado porque a Shimizu acabou perguntando se ele fala isso pra todas. E quando ela faz essa pergunta, tem um painel que é focado no rosto dela. E nem parece a delinquente que bota medo até na coordenadora, tá ligado? Só que o Daiki acaba falando que é a primeira vez que ele fala isso pra alguém. O que depois que ele falou isso, ela levou mais a sério, né? E deixou ele começar a desenhar. Aparentemente, conversar com ela fez ela relaxar mesmo. Mas deu um tempinho ali e acabou o tempo. Então a Shimizu pede pra olhar o desenho que o Daiki fez. E ela acaba perguntando por que ele fez aqueles tracinhos ali no rosto dela. Então ele só acabou respondendo que ele só desenhou o que viu. O que deixou ela com vergonha, porque apesar do Daiki não ter percebido, né? Ele viu ela daquele jeito. Só que depois disso acaba o tempo, né? Então era a Shimizu que ia ter que desenhar o Daiki. Então ele só acaba falando pra ela não ficar se encarando ele tão sério. O que dá pra perceber, né? Que ela fica com muita vergonha quando ele encara ela. E nisso é quando corta pra saída da escola e a Shimizu tava indo pra casa. E ela acaba lembrando do que o Daiki tinha falado, que cabelo preto combina muito com ela. O que ela relembrando disso, né? Ela acaba ficando toda boba. E é quando é mencionado que no dia que ela pintou o cabelo dela de preto foi quando as coisas começaram a mudar. Foi bem bonitinho essa parte, vai. Alguns podem até dizer que a gadice reversa, porque ela fez isso pra agradar um cara. Que nem as regras da escola fez ela mudar de ideia. Só que indo pro dia seguinte, corta pro Daiki conversando com o amigo dele. E ele tava falando que almoços caseiros são os melhores. Que ele não entendeu, né? Porque o amigo dele tava falando isso do nada. Só que ele falou isso é porque o Daiki, ele compra o almoço dele todo dia ao invés de trazer de casa. Só que ele fala que todo dia ele acorda cansado, que é por isso que ele não faz o almoço dele, ele prefere comprar. Então o amigo dele acabou perguntando o que ele gostaria que a garota que ele gostasse preparasse de almoço pra ele. E ele só responde que claramente ele ficaria feliz, né? Isso é o óbvio. Ainda mais se fosse uma comida que ele gostasse. Então o Shun acaba respondendo, né, que ele gostaria que fosse um omelete. Já o Daiki ele fala que gostaria de
de porco frito. Então, depois dessa pergunta, o Daiki ficou pensando, né, que seria incrível ele receber um almoço assim de vez em quando. Só que eles entraram em um assunto ali que no dia seguinte, basicamente ia ter aula de culinária. E pro Shunya seria maneiro, porque ele provaria a comida da mina que ele gosta. Ele inclusive espera que ele esteja no mesmo grupo que ela. Só que o Daiki fala que ele nem sabe se vai fazer grupo, porque ele tá acostumado a fazer essas coisas sozinho. Em casa, por exemplo, a irmã dele nem ajuda com as tarefas domésticas, o que é engraçado. Então o amigo dele acaba falando, né, que seria ótimo cozinhar com alguém que você gosta. Apesar que o Daiki acha que não necessariamente precisa ser com alguém que a gente gosta, mas que é uma coisa bem legal cozinhar com alguém. Enquanto isso, a Shimizu, ela tava ali do lado só ouvindo a conversa. Então o Shin acaba perguntando se tem alguma garota no grupo dele, que o Daiki acaba respondendo, né, que tá a Shimizu. Só que ele comenta meio baixo ali que ele nunca viu essa garota na aula de culinária. Então, pelo que aparenta, mesmo que sem intenção, o Daiki tá fazendo essa garota tomar jeito. Só que no dia seguinte, começou a aula de culinária, que o pessoal ali vendo a Shimizu, todo mundo na aula tava em choque, porque ela não costuma frequentar aquela aula. Tinha gente ali, inclusive, que tava até com medo, literalmente. Parece até que ela é vista como a maior valentona da escola. O único que não parece ter medo dela, por enquanto, é o Daiki mesmo. E por falar nele, né, ele vai até a Shimizu e fala que o avental ficou muito bem nela, que isso acabou deixando ela um pouco tímida. Só que na aula, basicamente, o Daiki se oferece para cortar os legumes porque ele tá acostumado a fazer isso sozinho. E a Shimizu também se oferece para cortar porque ela quer estar no mesmo grupo que ele. Ela dá até o argumento de que duas pessoas cortando é mais rápido. Então, pro Daiki ter a ajuda dela, tava tudo bem e ele começa a puxar assunto também, né, perguntando se ela gostava de cozinhar. Só que aparentemente ela nunca fez isso na vida. O que o Daiki percebeu que ela tava um pouco insegura de responder isso. Então o Daiki acaba perguntando se ela tem certeza que dá conta. Só que a Shimizu fala que vai ficar tudo bem em deixar com ela. E o Daiki também não queria duvidar da capacidade da Shimizu, então ele fala que vai dar tudo certo. Então ele começa a explicar que é pra começar pelos repolhos, só que quando ela vai fazer isso, o modo como ela segura a faca parece que ela vai, sei lá, esfaquear alguém. Então o Daiki tenta ajudar ela, né, ensinando como que segura uma faca. Então ela explica que só tava nervosa, mas ela sempre segurou dessa forma. Apesar que pra mim, pelo menos, ficou bem na cara que ela falou isso pra disfarçar. Ela realmente nem sabia segurar uma faca. Então o Daiki só achou que é porque deve ser complicado cozinhar na frente das pessoas. Só que quando ela ia cortar de novo, o Daiki interrompeu ela mais uma vez, porque ela explica que as fatias não podem ser muito pequenas. Então ele começa a explicar de novo, né, o ritmo que ela tem que cortar e como que tinha que cortar. E ela foi fazendo assim por diante, que depois que ela começou a cortar as cebolas. E o Daiki estava realmente tão acostumado com isso que ele já tinha terminado a parte dele. Faltava só a Shimizu fazer a dela. Então, como ele estava vendo que ela estava fazendo de um jeito ali que ela poderia acabar se cortando, ele explica que ela tem que usar a mão como se fosse a pata de um gato, que é pra você não correr o risco de cortar os próprios dedos, saca? Mas como ela é meio delinquente, a pose que ela faz parecia querer lutar com alguém. O Daiki até por um instante ficou arrepiado com a pose dela, mas como ela não estava entendendo, né, o que ele queria dizer, ele queria mostrar na prática como fazer os cortes. Só que para explicar para ela como se faz, ele ia ter que guiar a Shimizu. Então foi quando nesse instante ele pediu a mão dela, porque esse pedido meio repentino acabou deixando ela assustada. Ela acabou ficando toda nervosa. Só que ele explica que é para guiar a mão dela para ensinar como faz o corte. O que pela reação dela, o Daiki acabou imaginando que ela não deve ser o tipo de pessoa que gosta que toque nela. Só que era pelo contrário, ela estava nervosa mesmo. Ela não estava emocionalmente preparada. Só que a Shimizu fala que estava tudo bem, ele poderia pegar na mão dela para ensiná-la. Então o Daiki começa a guiar ela para basicamente mostrar como se faz, porque aquela situação acabou chamando a atenção de outros alunos. Pô, é a delinquente da sala sendo ensinada pelo carinha do fundo. Mas como a Shimizu é pouca ideia, ela olha pra todo mundo e acaba falando: vocês perderam alguma coisa aqui? Que isso foi até o suficiente pro pessoal sair de perto da mesa dela. Eu acho incrível como ela põe medo no pessoal, tá ligado? Sendo que ela é uma personagem muito legal pelo que vimos até agora. Só que ela pediu desculpas porque ele fazendo tudo aquilo por ela tá se sentindo um fardo. Só que o Daiki fala que tava tudo bem, até porque ninguém é perfeito quando tá aprendendo algo. Ele fica sempre tentando tranquilizar ela pra que ela se sinta bem. É muito legal também a forma como o Daiki trata ela. Só que depois que ele explicou pra ela como se faz, até que a Shimizu mandou bem. Ela finalmente conseguiu cortar tudo certo. E tem até um painel focado nisso que ela fala que aprendeu a técnica da pata do gato. E o interessante é que essa página até coloriram ela. O que o Daiki ficou assustado porque ela parecia uma gatinha. E a Shimizu nem se deu conta que ele viu ela dessa forma. Mas ele só fala que ficou perfeito. Então no fim eles conseguiram fazer os pratos e a comida estava pronta. O Daiki estava preocupado no começo, mas no fim deu tudo certo. E quando a Shimizu vai provar a comida, né, ela gostou bastante e o Daiki também fala que ficou uma delícia. Só que depois que eles fizeram isso, a Shimizu acaba fazendo uma pergunta. Ela queria saber o que ele tinha achado de ter cozinhado com ela hoje. E ele admite que no começo ele estava com um pouco de medo de que ela se machucasse, mas que ele estava muito feliz de
de ter cozinhado com ela e foi muito divertido, até porque ela estava se esforçando para tentar aprender, então ele queria poder cozinhar com ela mais uma vez. E ela ficou toda orgulhosa e feliz, mas como ela não queria admitir isso ainda, então ela só acaba falando que como ele tá insistindo muito para cozinhar com ela de novo, ela fica no mesmo grupo que ele. Engraçado que ele nem tava insistindo, ela só falou isso para ele não voltar atrás, eu acho. Então o Daiki começou a rir que ela ficou preocupada do que ele tá achando engraçado. Mas era porque ele tinha pensado que tinha sido rejeitado, mas ele contava com ela na próxima. Só que ela fica meio que se achando, tipo, claro, você tá insistindo pra estar no mesmo grupo que eu. Que ele começou a rir de novo, que ela ficou preocupada do porquê que ele tava rindo mais uma vez. É como se ela tivesse um pouco de medo dele tá rindo dela e não com ela, saca? Mas o interessante é que no final acaba falando que um dos desejos dela se tornou realidade. Só que indo pra noite naquele dia, a Shimizu tava pensando no que aconteceu. Na verdade, ela não queria que as coisas fossem dessa forma. E eu não tô falando do fato do Daiki ter ajudado ela, mas sim porque ela queria mostrar que era boa com culinária, mas acabou não dando certo porque ele percebeu que ela não sabe de nada. Só que ela também tinha se tocado que um tava pegando na mão do outro. Inclusive, ela até pensou que a mão dele é muito mais forte do que ela imaginava. E também ela acaba lembrando que ele tinha falado que gostou de cozinhar com ela. Apesar que ela se dá conta logo em seguida que o Daiki, ele poderia ter dito isso pra qualquer pessoa. E mais pra frente vocês vão perceber que faz um pouco de sentido por que ela acha isso. Não é porque ela não acha que ele foi sincero, mas o Daiki, ele é muito gentil. E ele poderia ter falado isso pra qualquer pessoa mesmo. Só que isso não significa que ele não foi sincero com ela, tá ligado? Mas enfim, a Shimizu, ela acabou lembrando de uma conversa que o Daiki teve com o Shunya, que ele acaba falando que almoço caseiro é bem melhor que comprar na cantina da escola. E o Daiki até concorda que deixaria ele muito feliz comer a comida feita por alguém. Só que bem nesse instante é quando apresenta a irmã da Shimizu, que ela se chama Ai. E ela tava pensando isso enquanto tava tomando banho e ela entrou bem na hora pra querer tomar banho com ela. Só que a Shimizu, ela não gostou disso porque ela prefere privacidade. Só que a Ai também tava ali porque ela queria conversar com ela sobre romance. E aparentemente ela se interessa muito por isso, porque foi a única sugestão que ela deu. E já que a Shimizu não queria conversar com a Ai sobre aquilo, tem uma coisa que ela queria pedir. E a Ai basicamente ela tava disposta a ajudar, porque depois que ela sai do banheiro, e a Shimizu acabou comentando que ela queria mostrar as habilidades dela na cozinha para um garoto que ajudou ela. E o prato que ela tava pensando em preparar era carne de porco com gengibre. Mas começando os preparativos, fica claro que a Shimizu não manja do assunto. Logo na primeira tentativa, ela já queimou o prato, tá ligado? E o engraçado é que ela fala que só saiu um pouquinho do ponto. E a Ai até reforça que aquilo com certeza não é só um pouco. Mas enfim, né? Como ainda tava no começo, então tava tudo bem. Elas ainda têm muito tempo e muitas tentativas. E o legal é que a irmã da Shimizu, ela sempre motiva ela o tempo todo, mesmo quando ela claramente não demonstra habilidade na cozinha. Mas enfim, depois disso passou um dia e eles tentam mais uma vez fazer o prato de porco. O engraçado é que a Shimizu ainda pega a faca como se ela fosse tentar acertar alguém. A garota realmente põe um pouco de medo, tá ligado? Mas ela começou a cortar a carne e dessa vez não deu muito certo, porque a pressão que ela fez na faca acabou deixando em pedaços minúsculos. E ela até percebeu que passou um pouco do ponto, mas estava tudo bem, porque ainda tinha mais pedaços, então dava pra tentar mais algumas vezes. Era só a Shimizu fazer aquilo com mais cuidado. Dessa vez era só fazer o corte melhor do que antes, sabe? E até que aparentemente a Shimizu tava conseguindo seguir os passos normalmente, cortar do tamanho correto agora e deixar em fogo baixo, entende? Só que ela acabou errando de novo em deixar no fogo, porque ela acabou deixando tempo demais que ficou parecendo uma geleia, segundo a Ai. Já pra mim, pelo menos, tava parecendo asfalto queimado, tá ligado? Olha só isso, com certeza não parece pedaço de porco. Só que isso poderia ser só na aparência, né? Vai que o gosto tava bom. Mas quando a Shimizu foi experimentar, não tava com gosto nem de carne e nem de gengibre. Então sim, não era só a aparência que tava ruim. O que a irmã dela já tava perdendo as esperanças da Shimizu fazer um prato bom, porque ela acabou perguntando se não tinha uma outra forma da Shimizu agradecer ele. Ela não precisava se esforçar tanto pra preparar um almoço, ela poderia deixar isso pra um outro dia. Só que a Shimizu, ela não queria nem saber, ela queria preparar um almoço naquele instante. Que aí até ficou curiosa em querer saber por que ela tá tão motivada assim. E isso tudo é porque a Shimizu quer agradecer ele, e uma coisa inclusive que ela nem falou pra irmã. Ela queria que ele também provasse a comida dela e fizesse uma expressão de satisfeito e falasse que tava delicioso. Todo esse esforço pra fazer o almoço pra ele também tem esse motivo por trás. Mas como ela não falou isso pra irmã, né, só mostra pra gente, ela só comenta que tudo é questão de devolver um favor. E dói nela pensar que ela é incapaz de conseguir fazer algo tão simples, sabe? Então depois que a Ai percebeu a motivação da Shimizu, ela até entrou no clima pra torcer por ela e mudou a roupa dela pra líder de torcida que ela tava usando por baixo. Sim, ela coloca essa roupa praticamente do nada e fala que vai torcer pela Shimizu. E ela até comenta que ela tá fazendo tudo isso porque ela é intrometida, que a Shimizu até concorda. Então depois dessa noite, tanto a Ai quanto a Shimizu trabalharam a semana inteira para preparar essa marmita. E depois de tantas tentativas darem errado, até uma pessoa
pessoa animada como a Ai já tava perdendo o brilho porque tudo tava dando errado. E ela até comenta com a Shimizu que tava tudo bem porque ela se esforçou. Não é como se ela não tivesse tentado o seu melhor, tá ligado? E que ela não precisava se culpar por isso. E até pra tentar motivar um pouco, a Ai até fala que dessa vez a forma pelo menos tá correta. O que o jeito que a Ai fala acabou até deixando a Shimizu um pouco depressiva. Só que naquele instante já tava na hora da Shimizu ir pra escola. Então meio que sem tempo pra preparar outra coisa, a Shimizu ia levar a marmita daquele jeito. E tipo, se liguem só nisso, porque a mãe da Shimizu, ela preparou o almoço pra ela. Só que mesmo assim a Shimizu acaba pensando que ela não deveria desperdiçar comida. Então ela também levaria a marmita que ela tinha feito. Então a intenção dela era dar a marmita que a mãe dela fez pro Daiki, porque era uma que com certeza estava muito melhor e ela ia comer o que ela mesma fez. Ela nem cogitou a possibilidade de dar aquela comida pro Daiki, porque mesmo que ele seja uma pessoa muito gentil, nem mesmo ele comeria aquilo. E foi então que a irmã da Shimizu acaba falando pra ela não desanimar, porque cozinhar se trata de amor. Mesmo que aquela comida não tenha saído da forma que ela queria, ainda assim ela fez com muito amor. O que mesmo assim não adiantou muito o que ela falou, porque ainda assim a Shimizu ficou bem frustrada. Ela trabalhou nisso a semana inteira e não chegou nem perto do resultado que ela queria. Mas indo pra escola, a Shimizu até pensa que mesmo que ele goste da marmita feita pela mãe dela, ela não vai se importar tanto com isso. Só que nesse instante a Shimizu acabou percebendo que o Daiki, ele tava meio frustrado. Ele tava ali sentado meio suspirando alto, sabe? E quando ela pergunta o que aconteceu, ele acabou respondendo que esqueceu a carteira dele, o que consequentemente vai fazer ele ficar sem almoçar. Ela até pergunta se não tinha como ele emprestar do Shunya, mas o Daiki acabou respondendo que ele tinha reunião no clube de futebol, então eles não iriam se encontrar hoje. Só que ele fala que vai ficar sem almoçar hoje, mas estava tudo bem, não era pra ela se preocupar. E a Shimizu fala que não estava preocupada, mas foi aí que ela acabou se tocando. Essa era a chance perfeita para ela entregar a marmita pro Daiki. E foi basicamente o que ela fez. Ela entrega a marmita para ele, que ele pergunta de quem era aquilo. E a Shimizu, ela só responde pro Daiki que agora era dele. Que ele ficou feliz por ter ganhado, mas ele pergunta e quanto a ela. Ela também precisava comer, só que a Shimizu fala que estava tranquilo. Ela tinha uma marmita para ela, que o Daiki, ele ficou até curioso, porque que ela tinha duas. E a Shimizu acaba falando que estava dando para ele porque ele tinha ajudado ela na aula de culinária. E que de qualquer forma, ela não ia conseguir comer duas marmitas, então não era para ele se preocupar. Então já que não tinha problemas, o Daiki só acaba aceitando e ia comer. Só que quando a Shimizu abre a marmita dela, ela percebe que fez besteira, porque a comida que ela deu pro Daiki foi o porco queimado que ela tinha preparado. E ela tinha ficado com o que a mãe dela preparou, que a garota gelou na hora. Ela até queria trocar a marmita antes que ele se desse conta, mas como faz isso sendo que ela já deu a marmita pra ele? E quando o Daiki abriu a marmita, tava feio o negócio, mas o Daiki nem se importou com a aparência. Ele agradece e tava comendo como se não fosse nada. E ela tava encarando muito o Daiki, pensando se ele realmente estava bem, que ele só acaba falando que fica difícil comer com alguém encarando. E ela até pergunta se ele não tá se sentindo obrigado a comer, que o Daiki pergunta se ela colocou algo diferente no porco. E o que mais chocou a Shimizu naquele momento foi o Daiki reconhecer que aquilo era porco. Ele até fala que não tinha nada de estranho no gosto, que inclusive ele gosta de gengibre assado. Então pra ele tava bom, que a Shimizu só fala que se ele achasse ruim era pra ele ser sincero. Que o Daiki só acaba falando que ele nunca diria isso, afinal de contas, ela se esforçou muito pra fazer aquela marmita pra ele. O que ela até ficou curiosa, como ele sabe que foi ela que preparou. Que ele só responde porque ela perguntou se tava ruim, porque se não fosse ela não tinha perguntado dessa forma, saca? O que a Shimizu ficou bem surpresa que ele observa demais nela. E ela queria responder algo como: eu fiz porque eu queria que você comesse. Fico feliz que tenha comido, só que naquele instante ela tava com tanta vergonha que ela não conseguia ser sincera. E na verdade, ela foi completamente o oposto, porque ela agiu como tsundere. Ela fala que fez a marmita por puro capricho, então não tinha problema ele comer. Nem era porque ela passou a semana inteira pra preparar aquilo pra ele, tá ligado? E ela não iria conseguir comer aquilo tudo sozinha, mas o Daiki fala que mesmo assim, ela trabalhou muito pra fazer aquela marmita, e ele percebeu que esses dias ela parecia meio desanimada. Então agora ele entendeu o motivo, porque ela tava tentando fazer uma boa marmita. E como eles fizeram a aula culinária, ele percebeu como ela melhorou. Mas foi então que o Daiki, ele tinha terminado de comer e ia lavar antes de devolver a vasilha pra ela. Só que a Shimizu fala que aquilo era uma marmita de agradecimento. Ele não precisava lavar pra devolver, que ele poderia aproveitar da boa vontade dela. Mas foi então que o Daiki, ele agradeceu ela, porque ele tava com problemas e ela deu comida pra ele hoje. E que ele tava feliz de comer algo feito por ela e queria compensar ela na próxima vez. O que quando a Shimizu escuta aquilo, era tudo que ela queria ouvir. O que era ele falar que tava feliz em comer algo feito por ela. Só que ela tenta não deixar a emoção transparecer e paga de durona. E fala que ele não precisava agradecer e caso ela fizesse outra marmita por capricho, era bom ele comer. O que o Daiki só acaba respondendo que ele ia ficar no aguardo. E depois disso acaba cortando pra noite daquele mesmo dia. Ela vendo a cara dele, ele realmente parecia satisfeito e que tava feliz de comer a comida dela. O que fez ela se revirar toda na cama porque ela tava muito feliz.
feliz. E ela tinha ficado tão empolgada que ela ia preparar outra marmita pra ele. E quem sabe fazer uma melhor que essa que ela preparou, sabe? Mas indo pro dia seguinte, a Shimizu não estava satisfeita com a marmita que ela tinha entregado. Até porque, como vocês viram, ela praticamente serviu o carvão pro Daiki. A sorte da Shimizu é que o Daiki, ele gosta de comida queimada. Eu só acho que tava mais do que queimado, porque realmente parecia um carvão. Mas por incrível que pareça, ele acabou comendo, só que ela não estava satisfeita com isso. Ela queria entregar uma marmita pra ele de novo, e ela não só queria que ele achasse gostoso, mas que a aparência também estivesse melhor que aquela, porque estava muito ruim. Então o objetivo da Shimizu naquele momento era basicamente fazer isso, que era ver a carinha do Daiki de felicidade ao provar uma comida dela e falar que estava delicioso. Ela já estava até empolgada imaginando uma cena que ele gostou tanto da comida dela que ele até pediria por mais, tipo que ela fizesse o bento pra ele todo dia, tá ligado? O que consequentemente fariam eles se aproximarem mais ainda um do outro. E agora que eles ficaram mais próximos e também conversam mais, ela tava ainda mais ansiosa. O que é bem engraçado, né? Porque ele é a única pessoa na escola que conversa com ela normalmente. Mas enfim, o foco da Shimizu naquele momento era fazer uma marmita irresistível. Só que tudo isso que a Shimizu tava fazendo, ela tava pensando em voz alta. O que a irmã dela acabou chegando bem na hora e ouvindo tudo aquilo. Que a Shimizu conseguiu agradecer pela aula de culinária e ela começou a puxar assunto, querendo saber como foi quando ela entregou e querendo fofocar também um pouco a vida da irmã. Até porque ela tava curiosa em querer saber como que é esse cara que a irmã dela tá interessada. Só que a Shimizu, ela não tava nem um pouco com vontade de conversar com a irmã dela sobre essas coisas. E eu até acho isso um pouco normal, porque conversar sobre isso com a irmã pode ser vergonhoso. Só que ela continuou insistindo, porque ela queria conversar sobre amor com ela. E a Shimizu recusa de todas as formas, porque só a irmã dela estaria se aproveitando da situação. Apesar que ela fica insistindo que daria bons conselhos pra ela. Engraçado é que ela fala pra não subestimar a experiência dela com romance, sendo que a irmã só é um ano mais velha que a Shimizu, tá ligado? Só que a Shimizu fala que não queria conversar com ela sobre isso porque ela sempre age de maneira esquisita. E nessa insistência, como a Shimizu tava se recusando a conversar sobre isso, ela acaba jogando um pouco na cara, até porque ela ajudou a Shimizu a fazer a marmita pra ele. Ainda teve que provar os pratos horríveis que ela fez antes. O que eu achei um pouco de sacanagem, né? Porque ela jogou na cara, mas eu não acho que ela tá totalmente errada. E ela também já sabe sobre o Daiki, então não tem por que ela manter segredo sobre ele, tá ligado? Só que depois disso que a irmã da Shimizu falou, ela tava mais disposta a conversar com ela sobre esse assunto. Então ela ia contar quem que era esse garoto, saca? Mesmo que ela fala que só vai conversar um pouco sobre esse assunto. Inclusive a Shimizu ficou até surpresa, porque a irmã dela sabe o nome do Daiki. Parece que ela já andou stalkeando ele, tá ligado? Só que foi nesse instante que acontece uma coisa inusitada, porque vamos entender melhor como que é a personalidade do Daiki. E nessa parte vamos ver como que ele é um cara bem legal. Porque a Shimizu resolveu contar como é que era antes deles começarem a ficar próximos. Ela começa falando que o Daiki, ele é uma pessoa incrivelmente bondosa, inocente e incomum. Que a irmã da Shimizu até ficou sem entender o que que ela quis dizer com ser incomum, tá ligado? E é então que vamos entender um pouco como é que foi o dia que eles se conheceram. E tudo começa de um dia onde o Daiki tinha ficado encarregado da limpeza. Na realidade, foi ele e um colega de classe. Só que esse carinha, ele precisava sair mais cedo e falou pro Daiki tomar conta de tudo sozinho. Ele até que leva aquilo numa boa, ele fala que daria conta. E a Shimizu, observando aquilo na época, ela ficou pelo menos um pouco curiosa, porque ele só parecia ser o tipo de pessoa que ele só aceitava as coisas e não recusava o pedido de ninguém. Nessa época, ela viu o Daiki como uma pessoa tímida e excessivamente amigável. E sempre que ela topava com ele pelos corredores da escola, ele sempre estava ajudando alguém. E também nessa época, apesar deles se cruzarem muitas vezes, eles nem sabiam o nome um do outro e nunca sequer conversaram. E também a Shimizu nunca teve nenhum tipo de interesse em querer saber isso também. Nessa época, a impressão que ela tinha dele é que ele era uma pessoa fraca ao invés de amigável. Até que aconteceu algo que mudou o pensamento dela. Porque teve uma vez que um garoto na escola, ele foi se declarar pra Shimizu. Nessa época, inclusive, eu acho que ela ainda não era delinquente, pelo menos não nessa fase. Até porque, inclusive, ela tava de cabelo preto, tá ligado? Só que ela acabou rejeitando esse cara e parece que ele não levou aquilo numa boa. Porque ela não só rejeitou ele, como ela foi ignorante nessa rejeição, tá ligado? Não mostrou exatamente se ela foi grossa ou alguma coisa assim. Só que aparentemente o cara se sentiu um pouco pra bosta pela forma como ela tinha falado. Então eu acabei deduzindo que ela deve ter sido ignorante com ele. E foi então que a Shimizu acabou complementando o que basicamente tinha falado antes, que ela jamais namoraria um garoto que ela nem sequer sabe o nome dessa pessoa. O que deu pra ver que o moleque ficou bem bolado só pela expressão dele. E ele fala que ela tá se achando muito só porque tem um rostinho bonito. E foi então que, sei lá, ele ia fazer alguma besteira, porque ele agarra o braço dela com força, falando que tava confessando os sentimentos dele pra ela. Só que ainda assim ela age de uma maneira cheia de si. Só que foi nesse mesmo instante que o Daiki aparece e se intromete no meio dessa confusão, justamente pra proteger a Shimizu, que é uma garota que ele nem sequer conhece. Aquele garoto, ele até queria entender por
que ele fez isso ou se ele era namorado dela. E o Deck só fala que eles acabaram de se conhecer. E aquele maluco acaba falando que alguém que não é amigo dela e nem namorado não tem direito de se intrometer na declaração dele, sendo que não era mais confissão, porque ele se meteu justamente porque ele agarrou o braço dela, e sabe lá o que ele iria fazer. E é justamente o que o Deck fala, porque ele só se intrometeu naquilo porque ele agarrou o braço dela com força. E ele vendo aquela situação, ele teve que intervir. E esse garoto só fala que ele tava com raiva da forma como a Shimizu rejeitou ele. E eu achei engraçada a forma como a Shimizu tava reagindo, que ela tava tipo, calma, deixa que eu resolvo. Mas o Daiki só acaba falando pra ele não fazer uma coisa dessas, porque isso ia transformar ele numa pessoa ruim. E depois de uma conversa que ele teve com aquele garoto, ele acabou percebendo que tava errado. Então ele acaba pedindo desculpas pra Shimizu, e até ela pede de volta pela forma como ela rejeitou ele, tá ligado? Então no fim o Daiki salvou ela e evitando uma confusão. Só que isso acabou preocupando a Shimizu, porque como o Daiki defendeu ela acabou pensando que ele fez isso com segundas intenções, tá ligado? Ela já tava imaginando que ele ia se declarar pra ela. Só que na verdade, ela tava pensando demais, porque ele só se despede e vai embora. O que a Shimizu só acabou pensando que aquela era a atitude correta a se fazer. Só que ela queria perguntar uma coisa, porque ela tava um pouco incomodada. Ela acha que o motivo dele ter ido naquele lugar foi com algum propósito. Até porque ela não acredita que existem pessoas que se metem em situações perigosas sem pensar. E o pior é que ela tava certa, porque o Daiki não apareceu ali por coincidência. Ele viu a Shimizu indo com aquele garoto pra trás da escola e resolveu seguir os dois. Ele sabe que aquele garoto, ele se irrita com facilidade, então ele ficou preocupado. Então foi quando a Shimizu acabou percebendo que ele se preocupa com alguém mesmo sem conhecer aquela pessoa. Ela fala que ele realmente é um cara legal, porque eles não são nada um do outro. Não é qualquer pessoa que se arriscaria assim, tá ligado? Só que o Daiki fala que não é bem assim, porque ele fez isso pelo seu próprio bem. Isso porque se ele viu uma pessoa com problemas e teve a oportunidade de ajudar ela, e ele não fizer nada, ele se arrependeria profundamente disso e se odiaria também. Por isso que na via das dúvidas, ele seguiu ela com medo que alguma coisa ruim fosse acontecer. Então a Shimizu até pergunta se isso não significa ser bom. E então que o Daiki acaba respondendo que aquelas pessoas que são realmente boas são aquelas que não querem ver os outros sofrendo. E ele faz isso para não presenciar a tristeza e evitar qualquer situação negativa. Então a Shimizu até pergunta se ele não tem medo de acabar se metendo em algum assunto perigoso e acabar se machucando. E o Daiki só responde que é uma coisa que com certeza ele não gostaria. Mas uma coisa que seria ainda mais doloroso pra ele seria a dor do arrependimento. Esse moleque é muito da hora, na moral. Fizeram inclusive um painel só pra essa cena. E a forma como ele fala pra Shimizu, ela acabou interpretando que ele falou isso com alguma tristeza. Parece que o Daiki já presenciou uma coisa ruim e acabou se arrependendo muito por não ter ajudado ou feito alguma coisa, sabe? Se é isso mesmo, só vamos saber no futuro. Só que a Shimizu fala pra ele não se preocupar com o que aconteceu ali. E se ele continuar fazendo isso, ele pode acabar sofrendo as consequências. Então o Daiki só fala que ele vai ser cuidadoso a partir dali e vai embora. O Daiki fala isso, mas a Shimizu sabe que ele vai continuar ajudando as pessoas, mesmo que ele possa acabar se metendo em confusão no processo. E foi a partir desse dia que ela começou a ver o Daiki de outra forma, e eu não digo no sentido que ela se apaixonou por ele, e sim que ela passou a ficar mais curiosa sobre o Daiki, tá ligado? Tanto que ela seguia ele com o olho toda vez que topava com ele. E foi então que, voltando ao presente, né, a irmã da Shimizu acabou perguntando se ela não conseguiu agradecer ele pelo outro dia. E o pior que não, porque a Shimizu sente que depois que ela pintou o cabelo de loiro, o Daiki começou a tratar ela como se ele estivesse conhecendo ela pela primeira vez. Parece que ele não tinha reconhecido que aquela era a Shimizu que ele salvou há um tempo atrás, saca? Só que agora a Shimizu, ela quer fazer as coisas da maneira correta. E ela tá arrependida porque ainda não conseguiu dizer nada apropriadamente. E foi engraçado porque a irmã dela só acabou falando que agora entende por que ela se interessou por ele. Apesar que a Shimizu nega com todas as forças que ainda não gosta dele nesse sentido. E a irmã dela já percebeu que ela só tá com vergonha, saca? E foi então que ela acabou dando um baita conselho pra Shimizu. Ela pergunta se ao invés dela agradecer com outra marmita, por que não ela acaba chamando ele pra um encontro? Que quando ela falou isso, a Shimizu ficou até em choque. Eu já gostei dessa irmã só pelo fato dela tá fazendo as coisas irem pra frente. E esse mangá ele tá me surpreendendo muito, esse começo pelo menos tá bem maneiro. E agora que a irmã dela colocou na cabeça da Shimizu pra ela chamar o Daiki pra sair, mas vamos ver como será que ela vai fazer isso. E se vocês querem mais vídeos de Tonari no Seki, comenta aí na declaração que com certeza eu trago mais vídeos dessa obra, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.